Graça e paz, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia no nosso propósito, 365 dias na palavra. Se você chegou nesse vídeo agora, caiu aqui de paraquedas, nós temos um propósito em que todos os dias teremos um encontro para ler um pouco da palavra de Deus. E após um ano teremos lido toda a Bíblia. Olha que bênção, olha que maravilha, que alegria, meus irmãos. 17º dia, hoje iniciaremos um novo livro. Eu não vou falar agora qual que será o novo livro que leremos, mas eu vou dar uma dica para vocês. Quero ver se os meus irmãos e irmãs entendem de Bíblia, que conhecem, vão descobrir. A dica é a seguinte: é o único evangelho que registra a visita de sábios vindos do Oriente guiados por uma estrela. E aí, já sabe qual que é? Vamos orar ao Senhor e iniciar a nossa leitura. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Pai, pelo teu infinito amor, pela tua infinita bondade. Ó, como tu és maravilhoso para nós, Senhor. Muito obrigado pela tua misericórdia. Mesmo sem não merecermos, ó Pai, o Senhor nos ama, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos orienta. Fala conosco, Pai. Fala a cada coração que aqui está nessa leitura, através da tua palavra. Que seja uma leitura maravilhosa, guiada pelo Espírito Santo. Assim já te louvamos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 33. Amém, meus irmãos. Gênesis 33 começa da seguinte forma: Jacó se encontra com Esaú. Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com os seus 400 homens, dividiu os filhos em grupos, que ficaram com Leia, com Raquel e com as duas escravas. As escravas e os seus filhos ficaram na frente, depois Leia com os seus filhos e por último Raquel e José. Depois Jacó passou e ficou na frente. 7 vezes ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão até que chegou perto de Esaú. Porém Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta de seu pescoço e o beijou. E os dois choraram. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, perguntou: "Quem são esses que estão com você?" "São os filhos que Deus, na sua bondade, deu a este seu criado", respondeu Jacó. Então as escravas e os filhos chegaram perto de Esaú e se curvaram na frente dele. Depois vieram Leia e os seus filhos e também se curvaram. Por último, José e Raquel vieram e se curvaram. Depois Esaú perguntou: "E o que são aqueles grupos que encontrei pelo caminho?" Jacó respondeu: "Por meio deles pensei em ganhar a boa vontade do Senhor." Aí Esaú disse: "Eu já tenho bastante, meu irmão. Fique com o que é seu." Mas Jacó insistiu: "Não recuse. Se é que eu mereço um favor seu, aceite o meu presente. Para mim, ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu tão bem. Por favor, aceite este presente que eu trouxe para o Senhor. Deus tem sido bom para mim e me tem dado tudo o que eu preciso." E Jacó insistiu até que Esaú aceitou. Então Esaú disse: "Bem, vamos embora, eu vou na frente." Jacó respondeu: "Meu patrão, o senhor sabe que as crianças são fracas, e eu tenho de pensar nas ovelhas e vacas com crias. Se forem forçadas a andar depressa demais, nem que seja por um dia só, todos os animais poderão morrer. É melhor que o meu patrão vá na frente deste seu criado. Eu vou atrás devagar, conforme o passo dos animais e dos meninos, até que chegue a Edom, onde o senhor mora." Esaú disse: "Então deixe que alguns dos meus empregados fiquem com você para acompanhá-lo." Jacó respondeu: "Não é preciso, eu só quero conquistar a amizade do meu patrão." Naquele dia, Esaú voltou pelo mesmo caminho para a região de Edom. Jacó, por sua vez, foi para Sucote. Ali construiu uma casa para si e abrigos para o gado. Por isso puseram naquele lugar o nome de Sucote. Assim, Jacó voltou para a Mesopotâmia, para Canaã. Ele chegou são e salvo à cidade de Siquém e armou seu acampamento ali perto. Por 100 barras de prata comprou terras dos filhos de Amor, o pai de Siquém, e nelas armou seu acampamento. Ali ele construiu um altar e pôs nele o nome de El, o Deus de Israel. Glória a Deus. Dando continuidade, Gênesis capítulo 34. Dina é desonrada. Certa vez Dina, a filha de Jacó e de Leia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. Amor, o heveu, que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquém. Este viu Dina, pegou-a e a forçou a ter relações com ele. E ele a achou tão atraente que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. Depois disse ao seu pai: "Peça esta moça em casamento para mim." Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado a sua filha Dina. Porém, como seus filhos estavam no campo com gado, não disse nada até que eles voltassem para casa. Enquanto isso, Amor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó:
Quando os filhos de Jacó chegaram do campo e souberam do caso, ficaram indignados e furiosos, pois Siquém havia feito uma coisa vergonhosa em Israel, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer, mas Amor lhe disse: o meu filho Siquém está apaixonado pela filha de vocês. Eu peço que vocês deixem que ela case com ele. Fiquemos parentes. Nós casaremos com as filhas de vocês e vocês casarão com as nossas. Fiquem aqui com a gente, morando na nossa região. Comprem terras onde quiserem e façam negócios por aqui. Depois Siquém disse ao pai e aos irmãos de Dina: façam este favor para mim, e eu lhes darei o que quiserem. Peçam os presentes que quiserem e digam quanto querem que eu pague pela moça, mas deixem que ela case comigo. Como Siquém havia desonrado a irmã deles, os filhos de Jacó foram falsos na resposta que deram a ele e ao seu pai Amor. Eles disseram assim: não podemos deixar que a nossa irmã case com um homem que não tenha sido circuncidado, pois isso seria uma vergonha para nós. Só podemos aceitar com esta condição, que vocês fiquem como nós. Quer dizer que todos os seus homens sejam circuncidados. Aí sim, vocês poderão casar com as nossas filhas e nós casaremos com as filhas de vocês. Nós viveremos no meio de vocês e seremos todos um povo só. Mas se vocês não aceitarem a nossa condição e não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora e levaremos a nossa irmã. Sem perda de tempo, o moço foi circuncidado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. E Siquém era a pessoa mais respeitada na família do seu pai. Depois, Amor e o seu filho Siquém foram até o portão da cidade, onde eram tratados os negócios, e disseram aos moradores da cidade: essa gente é amiga, vamos deixar que eles fiquem morando e negociando aqui, pois há terras que chegam para todos. Nós poderemos casar com as filhas deles e eles poderão casar com as nossas. Mas eles só concordam em viver entre nós e se tornar um só povo com a gente se aceitarmos esta condição. Todos os nossos homens precisam ser circuncidados como eles são. E será que não ficaremos com todo o gado deles e com tudo o que eles têm? É só aceitarmos a condição e eles ficarão morando entre nós. Todos os homens maiores de idade concordaram com Amor e com seu filho Siquém e foram circuncidados. 3 dias depois, quando os homens sentiam fortes dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dina, pegaram as suas espadas, entraram na cidade sem ninguém notar e mataram todos os homens. E Amor e Siquém também foram mortos. Em seguida, Simeão e Levi tiraram Dina da casa de Siquém e saíram. Depois da matança, os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade para se vingar da desonra da sua irmã. Eles levaram as ovelhas e as cabras, o gado, os jumentos e tudo que havia na cidade e no campo. Tiraram das casas todas as coisas de valor e levaram como prisioneiras as mulheres e as crianças. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram numa situação difícil. Agora os cananeus, os perizeus e todos os moradores dessas terras vão ficar com ódio de mim. Eu não tenho muitos homens. Se eles se ajuntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta. Mas eles responderam: nós não podíamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta. Glória a Deus, Gênesis por hoje finalizado. Vamos para o próximo livro. E aí, descobriram qual que será o nosso próximo livro, nossa próxima leitura? É o único evangelho que registra a visita de sábios vindos do Oriente guiados por uma estrela. Evangelho de Mateus. Glória a Deus. Quem que acertou, coloca aqui, acertei. Quem não acertou, coloca aqui, aprendi hoje. Antes de continuar a leitura, vou só pedir 2 coisas. Primeiro, que os irmãos perdoem se porventura houver alguma pronúncia errada. São muitos nomes, nomes que não estamos habituados, então possa ser que um nome ou outro seja errado, mas os irmãos perdoem e o Senhor terá misericórdia, amém? E outra coisa é aproveitar e pedir para deixar o like já nesse vídeo, amém? Deixa o like para ajudar o nosso propósito. Então vamos lá. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nazon, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Rute. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi.
Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acais, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoc, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Glória a Deus. Assim, houve 14 gerações desde Abraão até Davi, e 14 desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias também houve 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como a sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isto aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Dando continuidade, após Mateus, vamos para Provérbios capítulo 17. Amém. Provérbio 17. É melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. O escravo sábio mandará no filho que envergonhou o pai, e também receberá uma parte da herança. O ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor Deus quem mostra o que as pessoas realmente são. Os maus ouvem com atenção as coisas más, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. Quem caçoa do pobre insulta a Deus, que o fez. Quem se alegra com a desgraça dos outros será castigado. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. É mais fácil um tolo dizer alguma coisa que se aproveite do que um homem de respeito dizer uma mentira. Olha só, forte. Alguns pensam que, com o dinheiro, podem comprar qualquer coisa. Acham que o suborno é uma coisa mágica. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo, com 100 chicotadas. As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas, por isso a morte virá para elas como um mensageiro cruel. Misericórdia. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo, ocupado com as suas tolices. Quem paga o bem com o mal não afastará o mal da sua casa. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Há duas coisas que o seu Deus detesta: que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Não adianta nada ao tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. O amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. Somente um tolo aceitaria ficar como fiador do seu vizinho. As pessoas revoltadas gostam de briga, e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. O pai de filhos sem juízo só tem tristezas e sofrimentos.
A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Os juízes desonestos se vendem por dinheiro e por isso são injustos nas suas sentenças. Quem tem juízo procura a sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para sua mãe. Não é bom multar o homem correto, não é certo castigar os líderes honestos. Quem controla as suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Glória a Deus, glória a Deus. Cada versículo, cada coisa maravilhosa lemos hoje. Mais um dia concluído. Vamos orar agradecendo a oportunidade. Amém? Feche seus olhos, agradeça ao Senhor. Pai, Deus querido és tu, ó Senhor, obrigado pela tua bondade, obrigado, Senhor, pela riqueza, pelos ensinamentos da tua palavra. Obrigado, Senhor, por ter falado aos nossos corações, que o Senhor continue, ó Pai, nos dando força, nos guiando, fortalecendo a nossa perseverança e que amanhã estejamos aqui, ó Pai, firmes, sedentos por mais um dia de leitura da tua palavra. Bendito seja o Senhor, o nosso Deus. Graças a Deus, glorificado seja o nome do Senhor na sua vida. Amém? Você é mais que vencedor por estar aqui, firme nesse propósito de Deus. Não é um propósito meu, não é um propósito seu, é um propósito do Senhor e não para o ano 2026. É um propósito para a vida. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, amanhã estaremos aqui novamente com a leitura da palavra do Senhor. Já sabe, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, convidando-as para fazer parte desse propósito. E tem aqui abaixo também, amém? Tem aqui abaixo o Instagram para vocês seguirem. Não se esqueçam de comentar. Importante, não se esqueçam de comentar. Deixe seu comentário qual foi o versículo que mais falou ao seu coração no dia de hoje. Amém? Deus abençoe, fiquem com Deus e até amanhã.